Olá, sejam bem-vindos ao canal. Hoje estudaremos a questão de número 378 de O Livro dos Espíritos. Nosso estudo está sendo sobre o idiotismo e loucura que se encontra no capítulo 7 da Volta do Espírito à Vida Corporal. Nessa questão 378, Kardec pergunta: de que modo a alteração do cérebro reage sobre o espírito depois da morte? Resposta: como uma recordação. Um peso oprime o espírito, e como ele não teve a compreensão de tudo o que se passou durante a sua loucura, sempre se faz mistério um certo tempo, a fim de se pôr ao corrente de tudo. Por isso é que, quanto mais durar a loucura no curso da vida terrena, tanto mais lhe durará a incerteza, o constrangimento depois da morte. Liberto do corpo, o espírito se ressente por certo tempo da impressão dos laços que àquele o prendiam. Miramês nos diz que o espírito sofre influência da matéria na recordação do tempo em que esteve reencarnado em processo de loucura, e esse estado da alma deixa na consciência a impressão de toda a perturbação do cérebro em desequilíbrio. Não há perpetuidade de loucura nem de penas, como se diz em outras religiões. Todos os processos de provações, quando a alma se encontra encarnada, se refletem em vários dos seus corpos espirituais, sem que o espírito não se educa. Todas as lições que recebemos do bem em forma aparente do mal se ambientam nos corpos sutis que usamos, com um objetivo que muitas vezes escapa à nossa observação. O Evangelho é uma mensagem de Deus às criaturas, de serenidade e de amor, capaz de limpar as vibrações pesadas que nós mesmos acumulamos na consciência em muitas vidas sucessivas. Não há somente um esquema de despertamento espiritual. Para os espíritos, são inúmeros processos de ascensão da alma. As provações que muitas vezes enfrentamos na Terra nos deixam uma soma de condicionamentos muito grande, não somente a argamassa fisiológica da estrutura do cérebro. O verdadeiro registro das leis está na consciência, onde as letras são mais vivas e as recordações podem se demorar, bem como também desaparecer, desde quando isso não tenha mais importância para a nossa perfeição. Quando um peso oprime o espírito e a compreensão já o atingiu, ele procura meditar mais sobre essa mensagem até descobrir o que a lei deseja dele. Se não alcança sua linguagem mística, procura quem a entenda para o guiar na orientação mais conveniente. O objetivo mais profundo do Cristo é nascer de cada um. Quando isso acontece, passa a alma a fazer a limpeza na sua própria intimidade, de sorte a fazer desaparecer todas as más impressões, quais sejam a tristeza, a melancolia, a maldade, o ciúme, a violência. Há espíritos que vivem das recordações das paixões inferiores e cada vez mais acumulam sombras em todos os seus corpos, perturbando todos os seus sentimentos e apagando, mesmo temporariamente, os valores conquistados. O umbral vive cheio dessas almas que dormem na inconsciência, pela lembrança do que fizeram de mal no acúmulo de vidas indesejadas. Existem os loucos da erraticidade, no entanto, essas almas estão presas nas teias mentais que elas mesmas criaram. São amarras muito mais fortes que as cordas do mundo, e a própria caridade que nasce do amor não nos deixa auxiliá-las de modo a libertá-las dessas prisões, mas a fraternidade que nos cobre a todos, provinda do coração do Cristo, nos ensinou a ajudá-las a carregar suas cruzes, favorecendo o despertamento do amor em seus corações por variados processos que a caridade legítima inspira.
os hospitais e os remédios, enfim, a doutrina espírita, com o passe, a água fluidificada, os livros e as conversações evangélicas são a misericórdia em plena função da benevolência, não tirando as lições de urgência para o espírito, mas permanecendo como presença de Deus para todos os sofredores. O cérebro físico tem suas reações no espírito mesmo depois da morte, para que os avisos sejam recordados e, para quem recorda, renovar suas intenções no bem que nunca morre. O condicionamento é lei em todos os campos da vida, tanto na Terra quanto no mundo espiritual. O melhor processo de descondicionamento do mal em nós é Jesus nas suas atividades permanentes, no seu Evangelho e na reviviscência da sua doutrina através da doutrina dos Espíritos. Seguindo o Cristo, passamos a recordar somente a luz, por esquecer completamente as trevas.